Olha, a gente já começa o programa com um aperto no peito. Coloca a foto do menino aqui, por favor. Eu quero as imagens lá no link já das peças de roupas, todas que foram já apreendidas. A polícia acaba de anunciar que o suspeito, o homem apontado como responsável pelo sumiço e pela morte do pequeno Gabriel, acaba de ser detido pela polícia de São Paulo. Me dá as imagens dos objetos todos, por favor. Aí está. E é exatamente esse carretel de linha que pode incriminar ainda mais esse andarilho que está preso. A nossa brilhante repórter Grace Abducheli está dormindo lá no município de Registro há 4 dias e acompanhou tudo de perto. Grace, boa tarde, amiga. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Realmente a notícia é triste, mas muito esperada por todos, não só as pessoas aqui de Registro, como de todo o Brasil, todos que têm acompanhado há mais de 18 dias esse trabalho incessante da polícia até chegar a esse resultado. Aqui na sala do Dr. Marcelo, o delegado titular aqui, que conseguiu solucionar esse caso, estão todas essas peças, as principais encontradas naquele buraco. Bate, eu chamo a atenção para essa peça aqui, que é um uniforme igual ao uniforme do Gabriel, que a mãe dele, a Luciana, apresentou para a gente. Tem uma calça e também uma bermudinha ao lado. E aqui, mais ao lado também, tem umas peças íntimas de crianças, uma cuequinha, ali uma blusa. Então foram várias peças infantis, além de peças femininas também. Bate um pouco mais acima, tem algumas lingeries, sapato feminino. Então, de todo o material apreendido, a polícia destaca esse material. Ali ao lado, o Daniel Silva vai mostrar pra gente a blusa. Uma blusa aparentemente com uma mancha de sangue próximo à gola. E Bate também ali acima a principal prova, que é o carretel. A linha que teria sido comprada naquele mercadinho pelo Gabriel no dia 11 de agosto, no Dia dos Pais. A dona desse mercadinho, que ela mesma que prepara essas linhas, veio aqui à delegacia hoje e fez o reconhecimento desses carretéis. Ao lado, o brinquedinho de criança e também aquela blusa vermelha chamou bastante atenção nossa, Bate, porque ela tá faltando uma manga e foi justamente com um tecido aparentemente parecido que o corpo foi encontrado no rio com as mãos amarradas. Então, o doutor Marcelo tocou a equipe por todos esses dias, o trabalho que foi feito dia e noite, incessantemente até chegar a esse resultado. Esse homem, chamado Newton César Batista, ele foi abordado em um bairro vizinho, ainda na linha do trem, Bate. Ele estava caminhando, ele é conhecido como um andarilho aqui da região, então, por isso ele foi abordado, não resistiu, mas também ainda não confessou o crime, Bate. A Grace acompanhou de perto tudo e vai nos contar os bastidores dessa ação policial logo depois do intervalo, Brasil. Grace, eu queria aproveitar que você está nessa sala, nos detalhasse esse documento que chama a atenção da Polícia de São Paulo. Num dos textos que ele usa, cita sacrifício de criança, é isso? Então a gente pode estar diante de um homem que é pedófilo, um maníaco sexual e que também, não sei por qual razão... Olha só, Grace, pode abrir o microfone dela. Pois não, Grace? Tem uma folha, Bate, que o doutor destacou aqui a passagem. Ele citou aqui até pra gente, que é o seguinte, Bate, aqui nessa Bíblia estava marcada, então, com uma régua. Então, bem nessa página. E aqui o doutor, então, reproduziu essa passagem bíblica nessa folha, que fala sobre sacrifício de criança. O doutor não sabe se isso foi separado antes ou depois desse crime bárbaro, mas isso chamou muito a atenção da polícia. Está aqui devidamente protegida, então por isso a gente vai pegar. E é uma Bíblia de mulher, Bate. É uma Bíblia feminina, ou seja, a polícia também acredita, Grace, que esses objetos apreendidos
a partir do momento que se revelar o rosto desse tal de Newton, que vai acontecer a qualquer momento, atenção Brasil, nesse exato instante, o homem apontado como assassino de Gabriel, responsável, o único responsável pelo crime até então, ó a mancha de sangue ali na blusa branca, olha, que a polícia acredita que possa ser marca de sangue do Gabrielzinho. Ele está entrando no depoimento agora e é exatamente esse depoimento que pode nos revelar, né? Se ele vai confessar o crime, Percival, ou seja, se ele vai titubear ali, vai ficar inventando uma desculpa, vai falar que, com certeza vai falar que catou na rua. Se ele não assumir, não confessar o crime, ele vai dizer que como andarilho ele vive buscando as coisas no meio da rua e encontrou isso num lixão, talvez. Mas a proximidade onde o chinelo do Gabriel foi encontrado com o local onde esse andarilho dorme, o coloca na cena do crime sem dúvida nenhuma. Ou seja, ele está num círculo de indícios que o aprisionam com detalhes muito incriminadores. Aquele carretel de linha que o delegado acabou de nos exibir, ele é bastante significativo, que você pode observar, o carretel ele está absolutamente intacto. Isso quer dizer que o Gabriel não chegou a usar esse carretel de linha para empinar pipa. E pode querer dizer também que o Gabriel tenha sido morto logo após, ou um pouco depois, algum tempo depois de adquirir esse carretel. Então, esse é um indício forte. Outra coisa é típico de menina, está lá, uma forquilha de estilingue, de madeira, de árvore, que coisa que de menino gosta de fazer, coloca a borracha para arremessar a pedra. E a Bíblia eu quero esclarecer também, está na Bíblia, né? Está no Antigo Testamento, e aquele episódio mostra uma Pode indignação ali de o texto Deus, que ele lá, a que ele forquilha separou. lá, contra sacrifícios pagãos. Não é que a Bíblia recomenda isso, pelo contrário, é uma repreensão divina muito forte diante de sacrifícios que os pagãos, desobedecendo às ordens de Deus, principalmente as emanadas dos 10 mandamentos, faziam. Vamos esclarecer esse ponto. Ô Grace, me diga uma coisa. Além do carretel, né, da linha da pipa, existe algum pertence suspeito de ser do Gabriel? Por exemplo, não sei se o nosso cinegrafista consegue mostrar esse pano vermelho aí. Não, isso é um boné vermelho, né? Tem uma roupa vermelha. Olha, roupa de mulher, isso. Segundo as informações do delegado, o Gabrielzinho, antes de morrer, né, não se sabe ainda se ele foi morto e depois jogado da ponte para o rio ou se ele foi jogado vivo da ponte para o rio, né? Ainda isso tem que ser esclarecido pelo IML e também pelo preso se realmente for o que cometeu esse crime. Mas ele teria sido amarrado com peças de roupa, né, ali exatamente que estão no local. Me diga uma coisa, alguma outra peça de roupa que possa colocar como sendo do Gabriel, Grace? O Bate, existe sim. Aqui, para chamar a atenção nesse ponto que você está dizendo, que você está citando, olha, essa blusa aqui, que o doutor também falou, que falta uma manga, e aparentemente é o mesmo tecido que ele estava amarrado. A roupa está cheirando muito mal e aparentemente aqui também tem manchas de sangue. Ela está suja, o tecido fica até mais duro aqui nessa região, então provavelmente foi esse tecido utilizado para amarrar as mãos dele. E como você perguntou, a peça que o coloca na situação que parece ser do Gabriel, os pais ainda precisam reconhecer, é essa calça. A mãe, na última visita que a gente fez a ela, na casa da família, ela mostrou uma calça do uniforme azul. E era exatamente esse uniforme aqui, ó, da escola de registro, aqui uma bermudinha azul, e isso foi perguntado para a mãe. A mãe não entendia muito bem essas perguntas da polícia, mas a polícia já estava com esse material. Claro que pode ser de uma outra criança da região que estude na mesma escola, a escola pública aqui da região, então isso aqui chamou bastante atenção. Quando eu vi isso, eu lembrei bastante do menino Gabriel e da calça azul que a mãe havia apresentado, porque o Gabriel foi encontrado com uma roupa por cima da roupinha que ele estava usando quando ele desapareceu. A mãe indicava a bermudinha laranja, mas ele estava com uma camiseta
de tom cinza e uma calça azul, um azul bem vivo. E não era a calça do uniforme dele, mas segundo o delegado, é uma calça de criança, não é uma calça de adulto. Então a roupa que ele estava era uma roupa de criança que foi colocada nele depois que ele sumiu. E isso leva a crer que o menino ficou pelo menos algumas horas ou talvez dias ainda vivo na mão desse homem, Bate. Ô Grace, e agora sim, né, mostrando tudo isso, tá aí a resposta para as perguntas que nós fazíamos ontem. Como alguém no cativeiro troca a roupa do refém? E aí tá explicado, é um andarilho que tem um monte de roupa, algumas para o seu prazer criminoso, né, roupas sensuais, né, roupas íntimas de mulheres, íntimas de crianças, esses dizeres que ele leu completamente errado, teve um entendimento completamente errado, né, da história do sacrifício. O que eu quero que... Isso, exatamente, esse é o local. Me dá a imagem, por favor, da onde ele mora. Onde o andarilho mora. Aí está. Olha o que tem de objeto, o que tem de sapato, o que tem de roupa na casa, né? Essa é a casa do andarilho. Essas peças aí, ô Grace, que estão na delegacia, foram separadas pelos policiais. Mas agora o delegado também não descarta voltar até debaixo da ponte onde mora esse andarilho. Ai, deixa eu ver se eu estou entendendo uma coisa, peraí. Isso daí é ponte ou viaduto? Passa em cima de rio ou passa em cima de terra? Se passar em cima de rio é ponte, passar em cima de terra é viaduto. É ponte ou viaduto? Conhecida como Ponte da Bete. Por aí passava o trem antigamente, então por isso tem a linha férrea desativada. Esse ponto, Bate, fica a mais ou menos uns 2 quilômetros de distância do local onde o chinelinho foi encontrado. Então, se seguir pelo trilho lá do bairro do Vila Ouro, chega aí nesse ponto onde ele mora, nesse buraco que fica exatamente embaixo, em um dos pilares dessa estrutura, dessa ponte. Então, mas não passa água de baixo ou passa água de baixo ainda hoje? Tem o rio de baixo, o rio Ribeira de Iguape, então, o mesmo rio que o corpo foi então encontrado. Então é isso, é bingo da polícia. É a ponte, exatamente essa ponte que vocês estão vendo. O menino foi morto nesse local, né? Isso daqui eu tô chegando a essa conclusão, só a polícia vai nos dizer. Pode encher a tela lá do local, por favor, vê se mostra a ponte certinho. Ali, olha a altura da ponte. Mais para a direita do vídeo deve ser onde tem a água. Não sei se mais para a direita ou se mais para a esquerda do vídeo. Eu acredito eu que seja mais para a direita do vídeo seja a água. Ele então, segundo o que a polícia nos dá a entender, foi morto ali de baixo, amarrado, morto, possivelmente abusado sexualmente por esse homem. E aí, quando ele vai se desfazer da criança, não se sabe se vivo ou se morto o Gabriel, ele sobe até a ponte, deve ter um acesso até a parte de cima onde passava o trem e descarta, né, desova o corpo do Gabriel, arremessando para o rio. É isso que deve ter acontecido, segundo essa análise preliminar da polícia, Grace Abdu? Exatamente isso. Como o doutor Marcelo disse para a gente, ele ainda não tinha falado sobre esse suspeito. Em todo momento que eles estavam investigando esse local, esse buraco, fizeram a perícia, fizeram o trabalho do luminol até chegar nesse homem identificado como Newton, de 30 anos, Bate, o doutor ainda não dava detalhes de como esse crime pode ter acontecido. E ele revelou para nós agora que aparentemente o menino foi jogado de lá de cima. Existem duas possibilidades, porque a ponte, o trilho é facilmente acessado. Nós passamos por ele, caminhamos ali. É muito fácil chegar nesse trilho por cima da ponte, ali pelo buraco onde o Newton morava. Então, o menino pode ter sido jogado lá em cima, como acredita o doutor Marcelo, e também, bem na frente do buraco, tem uma estrada de terra e um fácil acesso ao rio Ribeira de Iguape, ali pela mata, pela margem do rio. Então, ali passam pessoas que costumam pescar, que frequentam a região, moradores, trabalhadores da área rural. E o curioso é que nem todo mundo conhecia esse homem. Muita gente achou estranha essa notícia que existia um homem morando nessas condições ali na região. Poucas pessoas sabem desse homem. Esse buraco que ele morava realmente é uma cena
horrorosa, Bate. Nós entramos lá, o local é muito sujo, tem um acúmulo muito grande de coisas e a polícia tirou a maior parte delas. Tudo que poderia ter a ver com essa investigação foi retirado de lá. O Percival... Então, o que sobrou foi a maior parte sujeira mesmo. Percival tem uma pergunta para te fazer. Pois não, Perci? Grace, quando o corpo do Gabriel, supostamente o corpo do Gabriel foi encontrado, a gente estabeleceu uma distância, Grace, entre o lugar onde o Gabriel morava e onde o corpo foi avistado pela primeira vez pelos bombeiros. Era uma distância de 10 quilômetros. Então, pergunto, Grace, qual a distância desse local onde você foi, você entrou nesse buraco aí na ponte, a distância entre esse local da ponte e o buraco da casa do Gabriel? Qual a distância? Percival, são 2 quilômetros, 2 quilômetros a pé, que dá para ir por dentro da mata pela linha desse trem ou também pela estrada de terra, dependendo do caminho feito de carro, pode até ser um pouco mais, talvez 3 quilômetros, mas pelo trilho dá mais ou menos uns 2 quilômetros. Ali, o Rio Ribeira de Iguape é muito extenso, ele vai até Iguape, que é a cidade onde o corpo foi encontrado, a cerca de 40 quilômetros de distância. A primeira pessoa que conseguiu ver esse corpo estava pescando numa região a 10 quilômetros de distância. Então, o rio, a gente pode perceber que a gente acompanhou essas buscas e o rio realmente tem uma correnteza muito forte, principalmente no final da tarde. E a correnteza leva mesmo para a região de Iguape, onde o corpo, mais uma vez, foi localizado pelo helicóptero Águia. A gente viu a foto na situação que o corpo estava dessa primeira vez quando ele foi visto pelo pescador e ele estava de bruços, já bastante deteriorado, bastante inchado, parecia até o corpo de um adulto, mas pelo tamanho a polícia tinha certeza que se tratava mesmo de uma criança, Percival. O telefone. Ok, olha, me parece, tem uma informação, Grace, eu peço que você fique atenta aí. Vai acabar, a qualquer momento, né, começou já, deve ter começado o depoimento oficial do homem apontado como assassino do Gabriel. Algo me diz que ele vai confessar, porque é muito indício. É muito indício. O rio, as margens do rio, Carretel da Pipa, essa coisa, essa neura de sacrifício de criança, indícios de pedofilia, tudo infelizmente vai ao encontro desse homem. Eu acho que ele vai confessar. Mas a informação, Grace, é que a mãe do Gabriel estaria indo agora para a delegacia para ver se reconhece esse homem. Até que é por isso que a polícia está, acredito eu, impedindo a visualização da imagem desse sujeito, desse suposto assassino, até para uma segurança dos policiais e de quem trabalha nessa delegacia. Porque a cidade está em polvorosa, o município de Registro está inconformado com essa brutalidade, com a morte dessa criança. Se mostra o rosto dele, isso pode, né, não sei, fazer com que as pessoas vão até a delegacia para ver de perto, por isso que eu acho que a polícia está sendo cautelosa nesse momento. A mãe está para chegar na delegacia. Se realmente isso se confirmar, eu peço, por favor, para que a Grace converse com essa mãe, né, que foi colocada sob suspeita e agora a polícia diz, o único suspeito desse caso é o rapaz que está preso. Por enquanto, até esse depoimento que acontece agora. Muito bem, atenção, vamos ver a reportagem inédita. Grace Abduquelli, fica a nossa expectativa agora em torno do suspeito de ter matado o Gabriel, ser mostrado a qualquer momento pelo delegado. A Grace continua a postos lá na delegacia e também a mãe, não sei se ela vai mesmo para delegacias ou se essa informação não vai ser confirmada, ela seria chamada para reconhecer esse suspeito. Põe a reportagem inédita no ar, por favor. Foi com informações obtidas com exclusividade que conseguimos seguir os passos dos investigadores de Registro. Aqui, então, a gente se aproxima da ponte indicada pelos moradores e nos deparamos, então, com a Polícia Civil. Aqui no local também tem a Polícia Científica para fazer a perícia no local. A gente estava justamente tentando achar esse ponto onde a Polícia Civil encontrou esse buraco com roupas de criança. Esse local onde estão os carros da Polícia Civil fica a 2 quilômetros de distância da Vila Ouro. A gente pegou uma estradinha de terra
com muita área de mata fechada, e a indicação era justamente a ponte, conhecida como a Ponte da Bete. Ali em cima passa o trilho do trem. Essa ponte já está desativada. E a polícia, nesse momento, então, está nessa área de mata, investigando, pegando qualquer vestígio nesse local para tentar descobrir se algo tem a ver com o sumiço de Gabriel e possivelmente com o corpo encontrado no rio. A gente consegue ver a movimentação dos policiais a cerca de 50 metros dentro da mata. Nós não vamos nos aproximar agora para não atrapalhar o trabalho da perícia. O buraco onde mora esse suspeito fica muito próximo aqui ao acesso ao rio Ribeira de Iguape, onde o corpo da criança foi localizado. Aqui tem um acesso bem fácil, mas pela mata também é possível chegar à margem do rio por outras localidades aqui dessa área de mata. O corpo foi encontrado a mais de 40 quilômetros de distância aqui desse local. E foi exatamente aqui nesse ponto que o Corpo de Bombeiros focou as buscas. Aqui os mergulhadores entraram na água justamente por conta do lixo acumulado nos pilares da Ponte da Bete. Aqui eles fizeram um trabalho bastante exaustivo. Poderia, se o corpo estivesse na água, ter se enroscado no lixo e nas madeiras acumuladas e por isso não apareceria por cima da água. Mas foi justamente depois de alguns dias, bastante distante daqui, que o corpo apareceu. O trilho que passa lá em cima é o mesmo de onde o chinelo de Gabriel foi encontrado, bem ali na Vila Ouro. Apenas um pé do chinelo de Gabriel. A polícia ainda não encontrou o outro calçado, mas se a pessoa que estivesse com ele tivesse seguido pelo trilho, chegaria exatamente aqui. Minutos depois, os materiais começam a ser retirados do terreno. Agora, então, as equipes começam a deixar a mata. Os agentes saem carregando sacos com objetos dentro. A perícia esteve há bastante tempo aí no local, procurando cada detalhe, tirando fotos. Usaram um plástico para proteger também, para fazer esse trabalho da perícia. Os agentes, então, estão saindo com bastante material. Tudo será analisado. E o importante é saber agora se a polícia conseguiu achar o outro chinelo. São objetos de todo tipo, de roupas a acessórios. Ali tem pelo menos mais umas 6 pessoas entre os investigadores, o doutor e também os peritos, que estão filmando, fotografando, tirando cada detalhe desse local para, então, a investigação poder avançar. Muitos sacos, então, são retirados, alguns menores, todos isolados, ali, equipamentos, na mão dos investigadores. Ali mais ao fundo, também o outro investigador que está desde o começo desse trabalho da polícia, empenhado. Alguns estão sendo colocados no carro da perícia, outros no carro da Polícia Civil. Ali ao fundo, mais sacos com muitas roupas, muitas coisas. Todo esse material encontrado nesse buraco será analisado. A polícia procura alguma marca de sangue ou chinelo do Gabriel que possa colocar ele nessa cena, nesse local encontrado pela polícia depois de muito esforço. Segundo as informações iniciais, encontraram peças de crianças dentro desse local. E é isso que chama bastante atenção da polícia e deixa esse homem como o principal suspeito desse crime.
8 agentes em 5 viaturas participaram dessa ação. Aos poucos, os objetos apreendidos vão sendo carregados. É preciso reforço para retirar as bicicletas encontradas na mata. 2 bicicletas, então, foram encontradas ali no local. A polícia também vai levar esses equipamentos para a perícia. Segundo informações aqui da região, essas bicicletas seriam furtadas. Os moradores da região desconheciam a presença desse homem aqui no local. A Polícia Civil descobriu esse local assim que os bombeiros procuraram Gabriel por ali com a ajuda de cães. A margem do rio Ribeira de Iguape sempre foi o foco das buscas. Os peritos, então, agora estão em cima da ponte, exatamente onde tem o trilho. E eles seguem na direção de onde o chinelo de Gabriel foi encontrado. Eles também fotografam e procuram alguma pista. Se Gabriel foi trazido para cá, pode ter sido por aí. Quando a área finalmente foi liberada pelos policiais, fomos os primeiros a entrar. A gente precisa ter cuidado para se aproximar. Os peritos pediram apenas que a gente não se aproxime muito desse buraco, caso a perícia precise voltar aqui para continuar esse trabalho de procura de pistas. E aqui, então, é a nossa primeira impressão desse local, que, segundo os próprios investigadores, é algo inimaginável que uma pessoa vivia nesse local, nessa condição, como isso aqui foi encontrado. Eu vou tentar me aproximar um pouco só para ver o que ainda dá para perceber ali dentro. Dá para saber que tem um tapete ali, provavelmente onde esse homem deitava, onde ele dormia. E aqui do lado, ó, bem no pé, no pilar aqui da ponte, dá para ver um acesso, uma trilhinha que chega até a parte de cima dessa ponte, um acesso para o trilho. Tem muita coisa, muito material acumulado, muito lixo. E dá para ver, então, ali muitas roupas que ainda não foram retiradas pela perícia. O que chama bastante atenção é uma pessoa viver nessa condição, aqui nesse local totalmente abandonado, ermo, no meio da mata. E a polícia, então, investiga se esse homem possa estar envolvido no desaparecimento de Gabriel. O caso continua. Atenção, Brasil, todos os detalhes do crime que é esclarecido agora pela Polícia de São Paulo, depois do meu recado. A Grace Abduqueri, quem está chegando agora no nosso Cidade Alerta, está preso um homem como o único suspeito de ter matado o Gabriel. Grace, por favor, ao vivo da delegacia onde o depoimento acontece agora. Bate, o doutor Marcelo citou para a gente 2 pontos muito importantes. Aqui, bem ao lado da blusa, tem um boné vermelho. E aqui do outro lado, uma luva sem os dedos. 3 testemunhas teriam visto ele nesse local, lá no bairro Vila Ouro, utilizando esses 2 pertences, o boné e a luva. Ele teria sido visto por 3 vezes lá na região e é algo que marcou para a Polícia Civil. E quando chegou lá no buraco, os materiais foram apreendidos. Tem até 2 bonés, tem 2 ou 3 bonés vermelhos. Aqui, ó. Aqui embaixo tem mais um. Então, o doutor apreendeu todo esse material e essa luva também estava no buraco, Bate. Ele costumava usar essas luvas. Aqui, na verdade, essa luva a gente pensa que a pessoa poderia utilizar para cometer um crime, mas como não tem os dedos, as digitais ficariam da mesma forma. Então, era mais uma característica mesmo desse homem que morava naquele buraco, nessa situação. E lá no buraco a gente encontrou algumas coisas muito estranhas, papéis na parede, recortes de revistas, pinturas na parede e realmente
Isso chamou bastante atenção. Então, Bate, são as características também que as testemunhas vão identificar para a Polícia Civil. A qualquer momento pode acabar o depoimento que está sendo dado à polícia pelo suposto assassino do Gabriel. Me dá a imagem da ponte. Aquela imagem frisada, se possível, era boa de ver, Edu. O que eu digo boa no sentido, né? Vocês me entendam direito, por favor. No sentido de ver a ponte certinha, né? Quando o delegado diz que o menino foi arremessado de uma ponte, é porque mais para lá, para o lado direito do vídeo, tem água debaixo. Então ele teria jogado o menino vivo, ainda não se sabe se vivo ou morto, amarrado de cima dessa ponte. Para você que segue comigo, exclusivo, o local, não é? A nossa Grace Abduqueli entrou no esconderijo onde Gabriel teria sido mantido refém. Um homem identificado como Newton César Batista Muniz está preso, acusado do assassinato. Vamos ver a reportagem inédita. Depois de retirar todos os objetos encontrados nesse buraco, a perícia esteve aqui para fazer o trabalho com o luminol. Durante a noite, os policiais civis, ao lado dos peritos, então finalizaram toda essa parte do trabalho de investigação. A perícia foi feita em cada detalhe aqui desse local, até que o local foi liberado. Por isso, agora a gente vai acessar. A gente vai entrar nesse buraco para tentar entender o que a Polícia Civil encontrou lá dentro. Então, a gente vai se aproximar para ver como que dá para perceber como esse homem vivia aqui dentro. É um local realmente muito estranho. Tinham muitas coisas espalhadas por aqui, muitas coisas acumuladas, roupas. Vou tentar entrar assim. Com a luz, olha, dá pra gente ver então que aqui, olha, é muito úmido. Terra mesmo aqui, não tem grama, não tem nada. Tem um tapete, muitas coisas acumuladas, casca de banana, potes, talheres, ali um fogãozinho. Realmente esse homem morava aqui nesse local. É um lugar com cheiro ruim, muito úmido. Aqui tem umas coisas acumuladas, ó, uns sapatos, colchão, ferro, de passar roupa, tem muita coisa. Até um varal aqui, olha, adaptado, com fios elétricos, câmara de pneu de bicicleta. Entre muita sujeira espalhada, uma forma adaptada para armazenar água. Algumas pinturas na parede trazem a impressão de ser uma casa. É muito impressionante isso daqui. Uma pessoa viver nessa condição aqui na parede da gente. Dá até pra gente ver também. O Daniel tá mostrando pra gente. Um desenho feito por esse homem. Aqui, Daniel, aqui desse lado, olha. Bem atrás aqui no pilar. A gente tem que se movimentar com dificuldade aqui, porque tem uns buracos na terra. Então, a gente não pode mexer em nada, porque pode ser que a polícia volte aqui no local. E ali, olha, que chama bastante atenção aqui, nesse cantinho, um apanhado de páginas de revistas. Foi feito um painel aqui com algumas reportagens. E ele montou esse local aqui como se fosse uma casa. Olha, pétalas de rosas aqui, embaixo do sapato. São muitos sapatos. Aparentemente, a gente não percebe nada de criança.
A Polícia Civil levou tudo o que era importante aqui do local para fazer essa análise. Dentro de um dos sacos, a polícia também levou um plástico, uma lona que parecia ter manchas de sangue. É necessário, então, fazer toda essa perícia. O luminol foi feito aqui dentro do local para descobrir alguma pista que apontasse se o menino Gabriel foi trazido para cá. Cerca de 3 ou 4 dias depois que o menino desapareceu, os cães farejadores chegaram até aqui, até a entrada desse buraco. Mas os cães não quiseram entrar, não sinalizaram. Muita coisa foi retirada daqui. Então é um trabalho difícil e demorado. Segundo a equipe da Delegacia de Investigações Gerais, esse caso está próximo do fim. A polícia espera que essa prisão aconteça o quanto antes. Os exames que vão apontar se o corpo retirado do rio no início da semana é mesmo de Gabriel ainda não ficaram prontos. A polícia não crava porque vai, oficialmente ouvir agora, está ouvindo agora o Newton, apontado pela polícia como responsável pela morte do Gabriel, mas deu para sentir no delegado que é ele mesmo, né, Percy? Tudo indica, pelos elementos disponíveis até agora, o material apreendido naquele buraco que a Grace acaba de mostrar, pelas circunstâncias, os detalhes de roupas que foram apreendidas e uma muito coincidente, uma blusa vermelha sem a manga e o menino Gabriel, qual foi encontrado justamente com as mãos atadas por um tecido vermelho. Os indícios de que seja o corpo de Gabriel são fortíssimos, Bate.